Ora, muito bom dia, boa quarta-feira e cá estamos nós com boa disposição na Rádio Voz dos Açores e no programa de sempre Quarta Frequência. E agora na nossa segunda temporada, como já estou cansada de dizer, estamos aqui a começar o ano 2023 com boas energias, boas conversas e bons convidados. Bom dia, Carla Rodrigues. Bom dia, Flávia. Bem disposta? Bem disposta. Este programa só se quer gente bem disposta. Que bom. Gente mal disposta é filtrada a entrada. Assim é a nossa Rádio Voz dos Açores e, por consequência, aqui o Quarta Frequência também. Muito bem, Carla. Eu normalmente costumo dizer que há convidados que eu julgo que conheço. Há outros que são entrevistas uma autêntica aventura. Há outros ainda, ou seja, cada entrevista em si é muito particular, muito única, mas estamos aqui para nos conhecer e principalmente transmitir sempre uma mensagem. Há sempre aquelas entrelinhas que deixamos cá com o nosso testemunho de vida, que deixamos cá para quem nos está a ouvir. E a verdade é que eu conheci-te há 2 anos, salvo erro. Sim, em plena quarentena ou em andamento disso. Só sei que ainda não podíamos ter os ajuntamentos, salvo erro. Não foi antes disso, no retiro que tu organizaste. Exatamente, foi nessa época. Então já foram 2 anos. Já foi antes, se calhar, um bocadinho, antes da pandemia. 2 ou 3 anos. Ok, então, só aqui para contextualizar, eu conheci a Carla num evento meditativo em que era ela a coordenadora de meditação. Não sei bem como é que se diz ou como é que se define este papel. Eu fui partilhar com vocês um bocadinho, na altura foi como pediste, que até foi muito giro, porque foi de madrugada, foi ali antes do nascer do sol, e nós fizemos um momento de meditação muito baseado na filosofia Heal Your Life, que é do método da Louise Hay, e tivemos ali um bocadinho a trabalhar, expliquei-vos um bocadinho na altura o que era a visualização mental e como é que essas técnicas se podiam aplicar no nosso bem-estar no dia-a-dia, e depois fizemos ali uma meditação guiada de alguns minutos, para deixar ali o gostinho para que as pessoas queiram no futuro também introduzir essas técnicas no seu dia-a-dia. Qual é a tua profissão? É mesmo direcionada para o desenvolvimento pessoal? Bem, essa é que é a pergunta. Bem, eu sou empresária. Eu costumo dizer diferente. Eu costumo dizer que sou mãe, em primeiro lugar, porque foi depois de ter o meu filho que praticamente muita coisa mudou e começou a desabrochar. A seguir sou esposa, porque tenho que ter isso muito em atenção, porque depois de ser mãe ali é preciso muita coisa ali a conciliar. E depois considero-me empreendedora. Isto porquê, Flávia? Porque eu sou proprietária de uma empresa e faço a gestão de um laboratório de próteses dentárias. Aqui o projeto em parceria com o meu marido. E depois, como é que se chama a empresa? É Prótese Digital. E depois trabalho no mundo do networking, em 2 empresas diferentes, portanto sou parceira de 2 empresas diferentes. Portanto são basicamente 3 coisas e aqui no meio coloca-se o desenvolvimento pessoal, que foi uma ferramenta que eu precisei para exatamente poder conciliar tudo isto. A mãe, a esposa, a empresária, e é assim que surge. E é assim, normalmente quando eu começo aqui a nossa entrevista, costumo tentar perceber se as pessoas são de cá ou não. Sim. És mesmo natural da terceira? Sim, mas sim. não tens assim tanta toda pronúncia. a gente me diz isso. Onde é que foste buscar este lisboeta? Eu não sei, toda a gente me diz isso, mas eu costumo dizer, mas eu não digo os R's igual aos terceirenses. Sim. Eu sou ótima com sotaques, posso imitar vários, mas não sei se teve a ver com o ensino escolar, em que fiz praticamente tudo na base, eram tudo continentais. Não sei se foi daí que me ficou mais um bocadinho, mas eu continuo a achar que tenho as minhas coisas terceirenses. Então, és natural de que freguesia? Eu nasci e fui viver para a Ribeirinha até aos 18 anos e depois virei ali para princípio de São Bartolomeu, fim de São Mateus. E estavas a falar agora na tua formação. A tua formação base, qual é que é? Treino desportivo de alto rendimento, especializado em natação.
Isto então temos muito mais a falar do que aquilo que eu pensava. Então, como é que tu optas por esta via académica e como é que transformas a tua vida profissional ao lado oposto, não é? Portanto, a natação foi uma paixão que surgiu cedo e entrei no mundo competitivo aos 12 anos. Fiz parte do primeiro grupo de competição aqui na ilha. Foi paixão, agarrei com unhas e dentes e vivia, só faltava respirar água. E essa paixão prolongou-se no tempo e eu, quando terminei o secundário, não sabia bem o que havia de fazer. Ainda entreguei papéis para a Força Aérea, tive em vias de... e depois apareceu a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que me dava a oportunidade de aprender a ser treinadora, mas assim, oficialmente, na modalidade que eu mais gostava. E foi por aí que eu optei por ir para Rio Maior, porque eu gostava de nadar, não queria ser professora de Educação Física, mas ali eles diziam-me, não, vais ser treinadora. Eu dava aulas a miúdos, era monitora, mas ali ia passar a ser treinadora. E é assim que eu vou para Rio Maior e faço a minha licenciatura e comecei a dar aulas e treinos e entrei no mundo do trabalho porque comecei logo a dar aulas ali no segundo ano de faculdade. Quando regresso, arranjei emprego cá, normalmente, tudo certinho. Fiz aquilo que é supostamente, acho que na altura era o que... era dito que era o correto, não é? Portanto, eu fui, tirei o curso, voltei para cá, arranjei trabalho, casei e pronto, e agora supostamente estava tudo bem, está tudo feito. Só que com o tempo eu comecei a achar que não, que me faltava qualquer coisa, o casamento não era aquilo que eu perspectivava para mim, não. E então aí começaram os meus grandes desafios do quebrar as ditas barreiras, as ditas crenças ou aquilo que é suposto ser correto. E então tive o primeiro desafio que foi o divórcio, depois tive o desafio de mudar de área e fui para a banca. Tem tudo a ver. Tem o alto rendimento, tem. Fui trabalhar para a banca, na sequência de estar na banca comecei a ter novos desafios, comecei a ganhar outra confiança no mundo dos negócios, a querer crescer mais, a trabalhar com os clientes. E daí vem o nascimento, portanto, entretanto tive o grande desafio, acho eu, que aconteceu a seguir, que foi decidir casar a segunda vez, que eu dizia que jamais, jamais, nunca na vida. E esse foi o grande desafio, Flávia, porque eu quando tudo parecia ser contrário, ou que as pessoas normalmente haveriam de pensar, está doida? Porque eu casei com um homem de um país diferente, com uma cultura diferente, com uma religião diferente, tudo o que se poderia pensar de diferente. E na altura fez-me sentido. Sabes, quando tu sentes lá dentro, não faz sentido para mais ninguém, mas tu dizes, é verdade, até pode não fazer sentido, mas cá dentro faz. E eu disse que se lixe tudo o que os outros pensam. E avancei. E foi a melhor coisa que eu fiz na altura. Segundo, vem o meu filho e começa a vontade de fazer qualquer coisa que fosse mais para mim ou para nós e que não tivesse a depender tanto dos outros. E a vontade de criar um negócio próprio. Daí que surge a prótese digital. Portanto, e tem sido esse caminho da prótese digital. Entraram a parte do marketing multinível porque era... Pronto, comecei a agarrar noutras coisas, outras necessidades que foram surgindo até por causa do meu filho. E eu precisava de ferramentas para gerir isto tudo. Não era fácil continuar a ser uma boa funcionária no meu local de trabalho, responsável e empenhada como eu sempre fui, mas também ao mesmo tempo ter que gerir uma empresa que era a nossa, ter um filho numa fase... O Amir ia connosco para as reuniões do banco e coisas do género, para vocês terem noção. E gerir um casamento, que assim eu sentia que tinha as coisas para dar certo e, portanto, eu queria continuar a nutri-lo, não é? Eu tinha muita coisa para aguar, digamos assim, muitas plantinhas para aguar e não era fácil conseguir chegar a todas. E na sequência disso eu entro no mundo do desenvolvimento pessoal, numa fase inicial através do método Luís Hay, e é o que me continua... É um constante processo de construção. Isto de vez em quando desmorona um bocadinho, mas também quando desmorona a gente já sabe, quando constrói normalmente fica mais forte. Estás aqui a falar de uma sobreposição de imensos papéis, não é? Em que tu desdobras-te em várias situações, mas a verdade é que nós temos, humanamente falando, nós temos os nossos limites.
Eu lembro-me de teres falado na altura que o desenvolvimento pessoal entrou na tua vida precisamente num momento em que se calhar essa sobreposição de papéis já te estava, ou seja, já era superior à tua capacidade de suportar, não é? E depois nós temos aqui os danos colaterais de tudo isto. Fala-nos um bocadinho acerca disso, porque certamente que há muitas pessoas que vão se identificar com isso, tendo em conta a sociedade da maneira que está atualmente. Ou seja, nós temos imensos papéis num único dia. Ou seja, onde é que isto vai parar? E normalmente vai parar a má sítio. Sim, sem dúvida. Nunca pode chegar a bom porto uma coisa que está contra a natura, não é? Essa sobreposição exagerada de papéis. Onde é que foi parar o teu barquinho? O que aconteceu foi que eu, durante uma determinada fase, eu achava que era a super mulher. Eu costumava dizer mãe, esposa, empreendedora, e é impossível fazer tudo e ser boa a tudo, e o facto de ser uma boa mãe não implica que eu seja uma mãe empreendedora e vice-versa. E então, na altura, tentava ter as bolas todas lá em cima, e não deu. Não deu, porque a determinada altura desmoronou tudo e eu tive o que se chama o burnout, portanto fui para o hospital e cansada, medicamentos, tudo e mais alguma coisa. O que eu me apercebi ao longo depois de utilizando as diversas ferramentas no âmbito do desenvolvimento pessoal e das terapias alternativas ou complementares, o que eu percebi é que é possível nós conciliarmos todas as atividades, mas é um bocadinho aqui, estou a ver que os botões tens aqui à tua frente, como o equalizer, eu subo um bocadinho hoje na mãe, está tudo bem se eu baixar um bocadinho hoje na empreendedora. E estou ali mais ou menos a meio na parte da esposa e depois no dia a seguir volto a mudar e a mexer. Não é preciso estar constantemente lá em cima, a 100% a tudo. Não há problema. Hoje estou bem aqui, estou menos bem ali, não há problema. Amanhã vou ajustar e ir ajustando isto diariamente, todos os dias, aos poucos. E quando é preciso, quando nós sentimos, é preciso estar muito atento àquilo que o nosso corpo fala connosco constantemente. O problema é que nós, a maioria das vezes, não ouve, ou escolhe não ouvir. Eu depois presto atenção a isso. E o que acontece é que a determinada altura é importante às vezes nós pararmos. E não tem mal nenhum nós pararmos e tirarmos tempo para nós próprios, nem que seja para ficar um dia na cama. Se tiver que ser um dia de Netflix e de cama, não há mal nenhum, não há problema nenhum. Mas, desde que eu esteja efetivamente a usufruir do meu Netflix na minha cama, isto é diferente do que estar na cama no Netflix e a pensar, porque eu devia estar a fazer isto, e porque não sei o quê, e porque a roupa ficou. E é isto que acontece muitas vezes às mulheres. Elas até dizem, não vou fazer, hoje não faço. Sim, que elas são mais... Mas depois lá dentro estão-se constantemente a culpabilizar pelo que não estão a fazer. E é aí que a coisa corre mal. Porque nós tomamos as decisões, mas continuamos condicionadas por aquilo que nos ensinaram, por aquele programa que nos instalaram de que a mulher é que trata da casa, a mulher é que trata da comida, a mulher é que trata das crianças. Mas hoje em dia a mulher trabalha e tem os seus próprios objetivos e as suas ambições e se calhar quer ser melhor no seu local de trabalho ou naquilo que faz e tem que correr. Mas há um meme no Facebook que circula, a mulher a correr tem uma data de obstáculos à frente e o homem a correr tem muitos menos. Mas isso depende de cada uma de nós, aos poucos. E ir mudando isso e trabalhar mais em parceria. Na minha casa há coisas que eu faço, há coisas que ele faz. E as pessoas deveriam achar que é impossível, porque ele vem de Marrocos, país muçulmano. As pessoas têm uma ideia pré-concebida completamente diferente. Mas é verdade, nós dividimos muitas coisas, porque os dois trabalhamos. Temos alguns objetivos em comum, mas temos outros separados. E quando se tomam as decisões, nós assumimos as decisões. Agora, ficar a culpar, dizer que não, mas depois lá por dentro, eu é que devia estar a dar banho ao miúdo, ou eu é que devia estar a preparar o jantar. E isso é contraproducente. Deixa-nos tristes na mesma, consome-nos e continua naquela bola de neve que nos depois leva aos esgotamentos, às depressões, por aí fora. Falaste também numa situação de burnout. Então, tendo em conta que esta situação tem sido muito comum, não é? Fala ainda mais um bocadinho daquela situação de... ou seja, certamente devias de estar a receber sinais do para um bocadinho,
Para um bocadinho, param. Não paras, pum! E paras de uma vez só. E depois tens que recomeçar. Nesta altura que foste obrigada a parar realmente, o que é que te fez recomeçar? Quais foram as ferramentas que recorreste? Já falaste aqui de Louise Hay, mas como é que foi este encontro? As coisas aparecem de alguma maneira. Como é que te apareceu? Procuraste ou foram ao teu encontro nesta altura de reerguer? É um bocadinho das duas coisas. Quando tu cais e sentes que estás lá em baixo e que estás sozinha, isso também é importante, porque quando estás lá em baixo tu consegues olhar para cima e vês o que caminho é que tens que fazer. E isso às vezes nós perdemos quando andamos nesta correria. Depois de estar lá em baixo, quando eu parei, deu para olhar para mim, porque como tive mesmo que parar e me desligar, fui obrigada a olhar para mim, e isso é o mais difícil, isso é o que normalmente é mais complicado, porque é muito fácil ajudar os outros, é muito fácil dar conselhos aos outros e recomendações, mas para nós isso é que é difícil. E o que eu fiz foi efetivamente perceber, fiz um auto-coaching quase, foi o que é que eu preciso e o que é que eu não estou a fazer. E começou muito pela questão do amor próprio, muito autocuidado, mimar-me, fosse com os meus óleos ou com os meus livros, o permitir que as pessoas aos poucos começassem a entrar, mas depois aquilo que eu estava a dizer, as duas coisas, as coisas apareceram. Uma grande amiga minha faz um retiro também de 3 dias e eu, ok? É já. E que não estava a aparecer e que estava preenchido e às tantas últimas, o que tem que ser tem muita força. Alguém desistiu e ela telefona-me, falhou, tenho uma vaga, eu acho que é tua, eu é mesmo minha, eu vou. E depois estar aberta, e quando tu começas a abrir, te predispões, pões-te disponível para ver o que é que está à tua volta e começas a ver com outras lentes, com outra cor. As coisas passam, elas estão sempre a passar à nossa frente. E eu comecei a agarrá-las, que era o que eu antes não fazia, se calhar. Eu via as ferramentas e não eram para mim, eram para os outros. As ferramentas eram para os outros. Daí que tudo o que era eu dizia não agora, até efetivamente o meu organismo quebrar e me deixar lá no fundo. E o caminho passou muito por me voltar para dentro. E continua a ser. Eu cada vez que me deparo com um desafio, porque isto vai acontecendo, em medida diferente, eu se calhar já não me deixo cair tão fundo, mas acho que todas nós fazemos isso, andamos acima e abaixo. Quando sinto que estou a cair, eu parto do que está à minha volta e vir-me mais para dentro. O que é que tu precisas, Carla? O que é que aquela menina que está lá dentro, o que é que sentes falta? Da mesma forma como eu cuido do meu filho, com o amor que eu tenho por ele, eu comecei a fazer esse transfer um bocadinho para dentro, para mim. Que era aquilo que se calhar não fazia, que foi... Se eu digo ao meu filho, não podes fazer isto porque te faz mal, ou isto ou aquele outro, porque é que eu não faço o mesmo para mim? E houve uma altura que até alguém podia pensar, e eu próprio, egoísmo. Não é egoísmo. Eu, se não estiver bem, eu não vou estar bem para mais ninguém. Então é um bocadinho por aí, parar, olhar para dentro. O que é que me está a fazer falta? É mais tempo sozinha? Ok, vou estar mais tempo sozinha. É animação, é parte de socialização, é isso que me está a fazer mais falta? Ok, vou procurar um bocadinho mais disso. E quando as ferramentas não aparecem, se eu não encontro dentro do meu leque, vou falar com alguém que conheça outras e procurar ajuda e avançar. Autocontrole, não é? Autoajuda, Sim. autoconselho, gosto do autocuidado. Autocuidado, tudo. Sim. Realmente nós dizemos isso é um clichê. Se eu não estiver bem, não estou bem para ninguém. Não, isso não é clichê, isso é real. E eu acho que da teoria à prática é muito difícil. Exatamente. Lá chegar, não é? Porque realmente nós deparamos-nos a toda a hora com frases motivacionais, com tudo o que se fosse realmente aplicado, nós estaríamos todos bem melhor. Qual é, na tua opinião, qual é realmente a dificuldade de eu sei que isto é bom, mas não faço da mesma maneira, mas sei que é bom, mas não faço?
O que é que se passa aqui, na tua opinião? Eu acho que a dificuldade está em perceber porque é que, de uma forma, por norma, inconsciente, eu não quero trabalhar aquela parte, ou não quero enfrentar essa parte minha que precisa de atenção. Normalmente são coisas que são relacionadas com o passado. É como eu tinha dito há pouco, é muito fácil. As lojas estão cheias de livros de motivacionais e de dicas, e o que não falta são coaches, e online, volta e meia, e temos os Instagrams e os Facebooks cheios de motivação, e faz isto e vem aprender comigo. E nós podemos, eu passei também essa fase, investir, mas lá está. É muito mais fácil, se calhar, dizer-te a ti ou a outra pessoa o que é que deves fazer, mas não pode ser assim. Tem que ser por ti própria, tens que fazer para ti, e só que a tua experiência é que efetivamente, eu acredito, não desvalorizo o trabalho dos coaches nem nada do género, mas eu acho que existe um coach certo para determinada pessoa, e é o coach que já passou por aquele determinado desafio. Acho que é a pessoa que melhor vai ajudar a outra com a sua experiência, porque o coach, na minha opinião, é um bocadinho aquela pessoa que dá a mão, não puxa nem empurra, mas está lá para dar a mão e ajudar e orientar e tentar-lhe ali mostrar o caminho. E depois a pessoa trilha o seu. Mas a grande dificuldade, e por isso é que andamos todos ainda... Ninguém está exatamente onde quer ou da forma como quer, temos altos e baixos, exatamente porque é difícil nós admitirmos ou deixarmos que venha ao de cima aquela dor ou aquele trauma que nos bloqueia nessa parte. Mas da minha experiência, vale a pena, nós não controlamos, mas o cair e ir ao fundo do poço e confrontar esse monstro ou esse bicho-papão, porque depois nós saímos muito mais fortes dali. E aquele nunca mais nos toca. Há de haver outros, mas aquele nunca mais nos toca. E é assim que eu acho que nós vamos fazendo o caminho e que vamos evoluindo e crescendo. E para quem segue esse caminho, que acho que somos todos, toda a gente tem um bocadinho de coach, não é preciso um certificado. Conseguir ajudar alguém com a nossa experiência, porque já passámos por ali, é mais fácil. Talvez o meu caminho seja diferente do teu, mas se calhar se tu conheces o meu, pode dizer, epá, é parecido, se calhar eu também sou-me a sentir um bocadinho assim. Ok, pronto, olha, porque não, vou experimentar assim. Ou então nem que seja ficar, ok, não estou sozinha, não estou louca, isto acontece a mais pessoas. Olha, e olho para ela, e ela até parece que é bem sucedida e parece estar sempre bem disposta, e afinal também está no fundo do poço igual a mim. Isso às vezes faz diferença para outra pessoa. Tu achas que os medos são a maior condicionante desta real mudança? Isto porque o medo de mudar, o medo de criar novos hábitos, o medo ou seja, eu estou cómoda, mesmo que seja neste desassossego, mas é o meu comodismo. O sair deste comodismo e criar outras situações, ou seja, é tão difícil realmente eu deixar de usar estes hábitos e criar outros. E realmente só conseguimos subir o patamar da escada se realmente e efetivamente entrar em novos hábitos na nossa vida, não é? Não podemos esperar que a vida fique estupenda se não fizermos alteração absolutamente nenhuma àquilo que nós fizermos, não Exatamente. é? Ou seja, eu continuo a beber o café com o açúcar, eu não posso esperar que isto mude disto. E isso é apenas um exemplo. No teu caso, tiveste que introduzir novas rotinas à tua vida, a partir deste choque que a vida te trouxe. O que é que tu, de uma maneira gritante, alteraste? Deixa-me só voltar aqui um instantinho atrás naquilo que tu disseste do medo, porque é efetivamente o medo tem a sua parte boa e a parte má. Não é tudo mau. E é com o medo que, quando nós ultrapassamos esse medo, subimos o tal degrau, e quando nos deixamos condicionar por esse medo, ficamos no mesmo sítio.
O que eu fiz foi, uma das grandes coisas que fez muita diferença foi a meditação. Eu gosto muito de meditação guiada. Para quem não está tão habituado, acho que é excelente. Existem montes de aplicações disponíveis, existe no próprio YouTube, é só procurar. A meditação guiada permite-nos, para quem não está habituado, seguir ali um fio condutor e de vez em quando assim, o pensamento vai a outro sítio, mas a gente depois volta e está tudo bem, não há problema. Então comecei a introduzir hábitos de meditação. Por norma faço à noite, também devia-se fazer de manhã, mas eu não sou, é conforme encaixa. Para mim funciona muito bem à noite. Tenho também a utilização dos óleos essenciais como rotina ao longo do dia. Eu tenho rituais. Eu digo que são os meus rituais de bem-estar. Portanto, faço a utilização dos óleos, faço a meditação, faço um exercício de manhã em que não saio da cama antes de encontrar 3 coisas pelas quais eu sou grata. Isso às vezes é difícil, mas nem que seja ter um colchão confortável debaixo de mim, às vezes é o suficiente. Mas um exercício de gratidão pela manhã, a meditação, o trabalho das afirmações positivas também. Às vezes trabalho com uma afirmação posso trabalhar por uma semana, mas há outras que posso trabalhar durante um mês ou mais. Ajuda bastante. O trabalho do espelho é muito eficaz, mas é o mais difícil para mim. Eu dou-te só para dar uma ideia. Imagina, tu tens a tua afirmação positiva, algo que tu escreveste que está como se estivesse a acontecer neste momento e é positiva, para um determinado objetivo, um determinado fim, e diz ele em frente ao espelho. E isso, quando tem a ver com, por exemplo, autoestima e coisas do género, é um ponto fraco para mim, é onde eu sinto mais dificuldade. E tu tens que dizer aquilo, olhar no espelho para ti, tipo, sei lá, que tive voz do género, que ao princípio era muito difícil, que é, eu amo-me, eu aprovo-me tal como sou aqui e agora, imagina, por exemplo, assim. Eu sou aquela que diz assim, eu estou disposta a... A minha afirmação... O objetivo está lá. Eu estou disposta a... são as coisas que me são mais difíceis, mas nós vamos andando. Eu, quando comecei a fazer esse tipo de trabalho, apercebi-me de uma coisa que na altura, pronto, é das coisas que nós vamos ficando mais atentas. Que era, eu na altura, quando trabalhava no banco, as minhas colegas tinham todos aquele cuidado, vão à casa de banho e retocam maquilhagem e o batom e não sei o quê, não sei mais. E eu, quando começo a fazer o trabalho de espelho e a ter que ter mais atenção, porque existem vários pormenores que nós vamos introduzindo ao longo do dia, eu apercebi-me que não olhava para o espelho. Saía, fazia o que tinha a fazer, lavava as mãos, saía. Não tinha espelho de bolso, não olhava para o telemóvel. Eu não procurava eu evitava o meu reflexo, digamos assim. Eu não me via ao espelho. E aí foi quando eu identifiquei. Olha, aqui está um bicho-papão. Isto é um dos bichos-papão. Então o que é que eu vou fazer aqui? Quando me senti preparada para isso. E pronto, e hoje em dia não saio de casa sem o meu batom. Foi a pandemia toda, máscara na cara, mas sempre batom nos lábios, constantemente. Ganhei esse gosto e é uma coisa que me faz diferença. Eu posso estar em casa, pode ser fim de semana. Olha, ontem tive um dia daqueles, está a chegar a altura do Natal, é mais emotivo para mim, mais nostálgico, e não tive vontade de fazer absolutamente nada. Mas tinha uma criança de 8 anos a pedir uma árvore de Natal há semanas. E eu estava sem disposição nenhuma. E de pijama, tipo, já quase para a hora do almoço. E eu estou a dizer que é mesmo, nós todos temos os nossos dias. E eu fui trocar de roupa, pus assim um blusão assim bem magenta ali, todo forte, e maquilhei-me e não ia para lado nenhum. Mas pus ali atenção, não é aquela maquilhagem toda completa, mas pô, um creminho na cara, um risquinho no olho, um batonzinho nos lábios e vamos em frente. E ajudou uma musiquinha também. A música ajuda muito. Uma música motivadora, inspiradora, nada de natalício. Não podia ser ainda, senão não havia árvore de Natal. Mas deu outra disposição. Mas eu acho que de ferramenta em ferramenta nós vamos identificando outros desafios, outro bichinho-papão e vamos andando um para um. Eu acho que isto não termina. Eu acho que isto vai andando sempre. Só que depois, quando nos juntamos, eu falo mais nas mulheres porque os meus círculos são todos muito mulheres, tanto numa empresa como outra. O que eu noto é que nós estamos todas num caminho. Umas às vezes viram à esquerda, outras viram à direita, mas depois encontramos mais à frente. E o que acho que é importante é que quando vamos juntas nesse caminho, apesar de não estarmos nas mesmas direções às vezes, quem já está mais à frente dá umas dicas para quem vem lá atrás. Olha, atenção que ali, não sei o quê, mas melhor à frente. E quem está lá atrás
aí é que é o ponto principal, esteja disponível e para ouvir, aberto para ouvir. E às vezes é aí que a gente não está. Alguém que está lá à frente está-nos a dar as dicas e nós não conseguimos ouvir porque estamos, às vezes, a olhar para o fundo do poço em vez de olhar para cima. Carla, tendo em conta que nós estamos no meio de uma grande panóplia de ferramentas. Nós vamos a uma livraria qualquer e temos ali uns quantos prateleiros só de autoajuda. Ou seja, eu só sou uma pessoa. Também se eu fizer tudo aquilo que eu ler, eu estou a voltar àquilo que eu era. Só que em vez de ser com trabalho, é com ferramentas de autoajuda. O que é que tu recomendas para as pessoas que realmente querem mudar, efetivamente, mas que estão assoberbadas de tanta oferta e não avançam porque, isto é demasiado para mim, não vou fazer nada? Eu acho que é importante primeiro, nós que estamos à procura de ajuda, encontrarmos alguém com quem nós nos identificamos, com quem nós criamos empatia. E é essa pessoa, ou é essas pessoas, às vezes uma ou duas, em áreas diferentes, em terapias diferentes, procurarmos aquelas com quem a gente se identifica. E isso hoje em dia é muito fácil nas redes sociais, não naquelas que estão pré-feitas, mas naquelas em que as pessoas se dão a conhecer. Procurar pessoas com quem a gente se identifica, que nos tocam de alguma forma e que nos inspiram. E aí, depois de pedir ajuda a essas pessoas, e aí sim, aceita as recomendações delas. Porque depende, se tu és uma pessoa mais espiritual, se tu gostas de reiki, de energias, de cristais, se calhar a Louise Hay faz-te sentido, outras também desta área, se calhar uma terapeuta holística ainda te vai dar outras recomendações ainda mais adequadas. Se tu és mais liderança, produtividade, coisas desse género, se calhar queres um Tony Robbins, vais procurar outro tipo de mentor. E eu acho que é um bocadinho por aí, procurar as pessoas com quem tu identificas que estejam disponíveis para fazer este processo de ajuda contigo e deixaste-te sim levar um bocadinho pelas sugestões delas. Estas sugestões vêm carregadas de ferramentas, desde aquilo que tu falaste, que também eu acho que é extremamente importante, rituais. Ou seja, eu sou uma destas pessoas que leio e coleciono ferramentas. Ou seja, tu podes falar aí de qualquer coisa, desenvolvimento pessoal, que eu sei o que é. Agora, dizeres-me o que é que eu faço, o que é que eu aplico durante o dia é outra coisa. Eu posso conhecer 100 ferramentas e utilizar o quê? 1 ou 2 ou 3, vá. Achas que é importante a pessoa, além de não só se identificar com o mentor, mas sim principalmente fazer e construir, ser autossuficiente para construir os seus rituais? Ou seja, eu decido beber um copo de água e agradecer ao universo por me trazer X situação. Agora vou criar o ritual. Achas que esses rituais criados pela própria pessoa são a chave da real mudança? Depende da forma como tu estás a criá-los. Tu estás a criar só como uma camuflagem, tipo, para dizer que sim, que conseguiste e que fizeste. E eu acho que às vezes aí corres o risco de entrar na autossabotagem. Depende da forma como definiste qual era o objetivo com esse ritual. Mas por outro lado, eu acho que quando eles vêm de dentro, com a tua própria intenção e bem formados, são mais poderosos. E mais do que teres uma dezena de rituais durante um dia ou durante uma semana, o fazeres pequenos rituais ou um por dia de forma consistente, eu acho que tem muito mais impacto e que as mudanças começam a aparecer na tua vida. Uma coisa simples, só como tentares olha, hoje vou tentar não ser pessimista. Pronto, e alguém chegas ao trabalho e alguém está chateado e tu dás bom dia e nem te respondem, olha de lado e tu dizes,
está a ter um mau dia, mas isso não é comigo, eu vou continuar, e dás o teu bom dia e avanças. E alguém responde-te mal, ou dá-te um encontrar no meio da rua e tu até se te respondeu ou dizia atrás, tu vais dizer, não, o meu objetivo hoje é manter-me positiva, a pessoa se calhar nem se apercebeu que me deu um encontrar, ou está a ter um mau dia, eu nem sei o que é que se passou com ele, vou deixar que me toque. Às vezes isso é uma coisa, mas que se tu fizeres hoje, fizeres amanhã, fizeres depois, há muita coisa que vai deixar de te incomodar, vai deixar de te atingir. E quem diz isso, sei lá, podem ser tantas coisas que tu escolhes mudar, mas pequenos hábitos fazem muita diferença. Eu retomei há pouco tempo o hábito da leitura. Eu gosto muito de ler, mas não fazia tempo, não arranjava tempo na agenda para a leitura. E com a ajuda de alguém consegui introduzir, e o mês de novembro já correu lindamente, o mês de dezembro então agora está lançado, que eu já vou em 3 ao mesmo tempo, que era uma coisa que eu não fazia, eu não pegava num livro antes de acabar o outro, pronto, porque meti isso na cabeça. Hoje em dia já o faço, mas às vezes eu gosto de dizer, uma das que me toca mais é tentar ver as coisas com amor. Eu hoje vou ver pelos olhos do amor, porque efetivamente eu não sei o que é que outra pessoa está a passar, e eu não vou tentar não deixar que me afete. E na meditação e a gratidão é excelente nisso, Flávia, porque quando tu começas o dia lá em cima, a vibrar lá em cima, porque fizeste a tua gratidão, fizeste a tua meditação, tu estás lá em cima, estás a vibrar lá em cima quando sais de casa. E quando tu estás lá em cima, quando te atacam, porque depois há uma data de energia negativa ao longo do dia, é o trânsito, é alguém que está mal disposto, é aquilo que eu estava a dizer, a colega que chateia, a outra que está mal com a vida, isto tudo vai-nos atingindo, são pequenas flechazinhas. Só que quando tu já saíste lá em cima, essas coisas vão-te tocar, mas não te vão empurrar lá para baixo. Atingem-te de forma diferente, é como se tu tivesses um escudo protetor, que é mais protetor do que o usual, porque já estás mais a vibrar mais lá em cima. Se tu já sais quebrada, triste, que são as emoções mais baixas em nível de frequência, se tu vais triste, se vais desanimada, se vais desmotivada, uma setinha pequena atira-te para o fundo do poço. Falaste em consistência. Das dificuldades também, talvez passe também por aí, pela consistência desses tais rituais, desses tais novos hábitos. O que é que recomendarias no caso de, por exemplo, eu vou a um evento, trago uma nova ferramenta, estou cheia de vontade de aplicar esta ferramenta, e pratico no primeiro dia, pratico no segundo, no terceiro já começa a reduzir, no quarto não tem pachorra, no quinto já é sábado e pronto. E vou começar para a semana. E nunca mais penso no assunto, ou seja, fica lá atrás. Ou então realmente a situação do adiar, quando eu sentir que sim, volto a fazer. Ou seja, nós estamos a falar, e há tantas situações que nos pedem 21 dias, há tantas situações que realmente exigem uma sequência mais sólida, mais consistente. O que é que recomendarias para pessoas que não conseguem levar isto a cabo mais do que meia dúzia de dias? Arranjar uma parceira. As caminhadas, por exemplo, eu quero ir caminhar. Eu vou caminhar, vou na segunda, vou na terça, já não consigo ir na quarta porque tenho isto, na quinta também não tenho, na sexta, oh caramba, começamos em janeiro. Mas arranjares uma parceira, e que pode ser 2 tipos de parceira, aquela parceira que vai efetivamente fazer caminhada contigo, ou aquela parceira que te vai perguntar, já foste hoje? Ou já fizeste hoje a meditação matinal? Isso. E combinarem e estabelecer celebrações. Eu acho que funciona muito bem. Tipo, eu vou fazer isto X dias. Vou fazer isto. Os tais 21 dias é a referência, não é? Então eu vou fazer isto 31 dias. E vou-me comprometer. Depois é que vou ver se dá resultado ou não. Mas os 31 eu vou fazer. 21? Não, mas eu quero fazer mais. Tá bem. Porque eles dizem que 21 é a partir daí que se começa a notar resultados. Pronto. Então eu vou-me comprometer a fazer isto um mês. Além de arranjar alguém que seja minha parceira nesta viagem, agendar uma celebração, uma coisa que eu gosto mesmo muito, seja um jantar, seja uma compra, aquela joia ou aquela mala ou aquela viagem, isto depois depende do objetivo, mas ter no fim, eu quando fizer os tais
31 dias desta atividade de forma consistente, sem falhar nada, eu no fim vou fazer isto. E até pode ser que eu estou parceira, não é? Depende depois do objetivo, mas eu acho que fazer a celebração e o controle, que é a tal parte de, ok, hoje já fiz, já está. Por isso, a parte do exercício, normalmente deixa para o final do dia, acaba, em termos de gestão de horário, às vezes é o mais fácil, mas para quem faz de manhã, é brutal. Eu não estou a fazê-lo agora, mas já fiz às 6:30 da manhã e é daquelas coisas que custa horrores. Mas tu depois, quando tu vês o pessoal aí para o trabalho, ainda a acordar, e tu já fizeste, já estás despachada, já fizeste o teu check, a pica para o resto do dia é completamente diferente. E quem diz exercício diz outra coisa qualquer. Quanto mais cedo, aliás, por isso é que alguns gurus da produtividade dizem que deves fazer as 3 tarefas mais desafiantes antes do meio-dia. Portanto, na primeira parte da manhã, tens 3 tarefas mais desafiantes e aquelas é que as fazes logo de manhã. Porque a tua sensação de consegui, está feito, lança-te para o resto do dia com uma outra atitude. Por isso, respondendo em concreto, seria arranjar uma parceira, definir um objetivo e um final, uma celebração. Então, depois, quando analisas e vês se essa ferramenta foi adequada para ti ou não, porque podes chegar ao final, mas se fizeste os tais 21 que eu recomendado e conseguiste ainda mais uns dias e não viste resultados, aí então tentar perceber porquê é que não foi essa a ferramenta mais adequada e encontrar outra. Mas fizeste o caminho, disso orgulhas-te sempre, isso ninguém te retira. E também, talvez, eu gostei muito desta ideia realmente de construirmos a nossa própria recompensa. Ou seja, eu vou fazer isso com o objetivo X, mas vou-me recompensar por ter conseguido. Mas há também aquela situação que talvez seja boa. É quando tu fazes determinado ritual e que gostas. E depois, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Nem com recompensa, nem sem recompensa. Vou continuar a fazer essa ferramenta porque eu adoro este ritual. Não é? Faz parte de mim, ou seja, começa a fazer parte de ti. A Carla, sem olhar para o espelho e dizer bom dia amiga, estás boa, ou seja, quase que já não faz sentido. Quando aqueles rituais começam a fazer parte de nós, não? Isso é o ideal, mas tu quando chegas nessa fase, quer dizer que essa parte tua se calhar já se curou, já está reabilitada, já está bem, já tens que partir, já estás a avançar para outro desafio, porque essa já está integrada. Difícil. Porque quando nós já fazemos por gosto, esse ritual já está entranhado em nós, já muita coisa mudou, quer dizer que a gente já melhorou em muita situação e já estamos prontas para os próximos desafios. Eu gosto da ideia da mola, da hélice. Eu acho que a nossa vida é um bocadinho isto, e que os desafios vão aparecendo e nós, em determinada altura, andamos ali no mesmo círculo. Mudam as pessoas, mas os desafios são os mesmos, algumas coisas mudam, mas o desafio é sempre o mesmo. E quando nós conseguimos fazer o tal saltinho, passa para a mola de cima. E é assim que nós vamos andando. E é isso que eu acho, por exemplo, a meditação para mim e a gratidão, eu já não faço o check na agenda, se fiz o exercício da gratidão de manhã, se fiz a meditação à noite, se fiz os meus minutos de leitura, isso já não controlo. Já faz parte. Já faz parte, mas agora há outros. Por exemplo, nós estamos mesmo, quer dizer, já passamos o tempo da entrevista. Há quanto tempo? 30 minutos. Mas há certos assuntos que os 30 minutos já vamos em 45. Ui. Mas queria só te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, não sei se já passaste por isso, mas quando nós estamos a falar com alguém e fala de diferentes ferramentas e que tu dizes, sim, essa já experimentei, mas não gostei. E depois, mas esta também, olha... E que de repente tu conheces uma ferramenta, uma determinada terapia, deixas da mão porque nem sequer sabes bem o porquê, mas ali uns anos depois ela volta-te a reaparecer e tu agarras e percebes, mas porquê é que eu deixei isso? O que é que se passou aqui neste intervalo de tempo? Eu acho que tem a ver com os nossos próprios timings. Às vezes não é a altura certa ou nós não estamos preparados, se calhar.
ainda. Isso aconteceu-me. Eu tenho um episódio muito giro com uma grande amiga minha, Elizabeth Costa. Ela, a determinada altura, manda-me referência de... É o Abraham Hicks. Ela disse: ouve esta mulher que tu vais adorar, ela tem tudo a ver contigo, tu vais adorar isto. E eu comecei a ouvi a primeira vez e disse: que horror. Até o teu rosto já mudou. Eu não podia com a voz da mulher. O Abraham é uma entidade e ela é a Esther, a voz é a Esther. A voz da mulher irritava-me profundamente, mas é que mexia-me comigo. Elizabeth, depois passados uns dias: então estás a gostar? Porque ele disse: é a tua cara. Disse: o quê? Eu não posso com aquela mulher, eu nem a consigo ouvir. Ela irrita, a voz dela irrita-me, não sei. Elizabeth disse: ok, pronto, nunca mais nisso nada. Passados meses, nós estamos juntas no aeroporto e ela está com os seus fones e estava a ouvir Abraham Hicks. E o que é que estás a ouvir? E ela: olha, é Abraham Hicks. Deixa-me ouvir. Começa a ouvir. E eu: isto é giro. É super interessante. E ela: Carla, é aquilo. E eu assim: não, desculpa, não é. Isto não é a mesma pessoa, isto não é a mesma mulher. Isto, resumindo, era exatamente a mesma pessoa. E agora, eu ouço com muita frequência, praticamente todas as semanas. Mas a verdade é que meses antes, talvez, eu não vou dizer um ano, mas talvez quase, irritava, metia-se entre a pele, eu não podia com a voz. E hoje em dia gosto imenso de ouvir e acho a voz perfeitamente normal e a mensagem faz-me sentido e toca-me. E o que eu tiro daí é que eu na altura não estava preparada para aquele tipo de mensagem. Não me fazia sentido, não me trazia, não me acrescentava, ou então se calhar desafiava-me demasiado e era mais fácil dizer: não, isto não é para mim. Não gosto disto. Inconscientemente, quase como uma barreira. Exatamente. Muito bem, Carla. Realmente há situações que nós vemos que as pessoas, no geral, mulheres e homens, andam a recorrer mais a estas terapias, mais a estas ferramentas, ou seja, quase como... tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas coisas, mas antes de chegar ao psicólogo ou antes de chegar mesmo à condição médica, digamos assim, há uma série de coisas que nós podemos fazer para nos ajudar-nos a nós próprios, não é? Temos que assumir e tomar consciência dos nossos limites humanos e perceber que se não fizermos alguma coisa por nós, que mais ninguém vai fazer, mas é mesmo assim. Porque há aquelas situações: eu estou muito mal, mas vou delegar a tarefa à minha mentora. Não, desculpa. Não, exatamente. Vais continuar a fazer, não é? E a situação que eu vejo é muito isso. As consultas com as terapeutas holísticas, os encontros de partilhas, e há sempre ali quase como uma tarefa que eu, de alguma maneira, sei que é minha, mas prefiro pagar para a terapeuta resolver. Não é? Isto também é um caminho a trilhar. O que é que também, neste caso, pode estar a acontecer? O ir à terapeuta ou marcar consulta é como se fosse um primeiro passo. Eu estou disposta a fazer a mudança. Depois o trabalho inicia-se basicamente a partir daí. Mas é como tu disseste: se nós não estivermos nós próprias focadas em fazer essa mudança, a terapeuta não faz milagres, não consegue. Ela pode dar as ferramentas todas em mais algumas, mas cabe-nos sempre a nós utilizá-las ou não, e fazer por fazer não gera resultado. O que eu acho que acontece na generalidade é que, primeiro, acho que estamos todos mais despertos a essa necessidade de cuidarmos de nós. As mulheres começam-se a permitir mais que está tudo bem e que é normal eu querer cuidar de mim primeiro. Começa assim. E depois, os encontros, principalmente os encontros de grupo, e depois a seguir os individuais, com a terapeuta, com a coach, com isto, com aquilo. O que eu acho é que há uma necessidade tremenda da mulher de se sentir ouvida e de se sentir entendida por alguém e ter sentir empatia do outro lado e de perceber que não está sozinha e que há um caminho a fazer e que é perfeitamente capaz de lá chegar e que ninguém está a julgar por isso. E eu acho que muito, principalmente os eventos de grupo, sejam eles
sobre maquilhagem ou óleos ou isto ou aquele outro. O sumo dali é um grupo de mulheres em conjunto que conversa, que passa um momento, que liberta algumas das suas frustrações, que partilha algumas das suas dificuldades e que tem uma irmandade à sua volta. Aquela que não é mãe, nem é irmã, nem é tia, mas é aquela energia feminina que é acolhedora, que dá colo e que eu estou aqui e eu sei o que é que tu estás a passar. E há uma que diz, eu já passei e lá à frente está sol. Aqui está chuva, mas lá à frente está sol. Força, continua. E quando isso cresce e se torna, quando as reuniões são mais comuns ou constantes, começas a ter reuniões semanais ou por aí fora, quando esses encontros são mais frequentes, essa irmandade torna-se muito mais forte. E quando é individualmente, é isso que eu noto também com outras colegas que eu falo, é muita necessidade de ser ouvida, compreendida e de dar alguma motivação e força para o que aí vem. Mais do que as ferramentas, porque como tu sabes, as ferramentas estão em todo ao lado. A gente só precisa de alguém que às vezes nos dê a mão e que nos diga, força, tu vais chegar lá. Olha, nós também já chegamos lá. Há bocadinho. Já chegamos lá, ao final da nossa entrevista e certamente que a nossa conversa teve algum impacto em alguém, porque eu digo sempre, nós nunca temos a real noção do impacto daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós dizemos, do impacto que tem no outro. Mas esta conversa, eu creio que seja um dos temas que mais se fala atualmente. É de terapias alternativas, é de terapias holísticas, é de situações que certamente alguém já deves ter ajudado. Eu sou o número 1 porque realmente uma das coisas era a questão do manter sólido uma situação e isso da recompensa, pelo menos para mim foi isto que eu retirei e dos nossos ouvintes certamente já valeu a pena. Que já valeu a pena e já foi benéfico. Carla, eu agradeço-te imenso. Obrigada. Desejo-te um 2023 da maneira que tu queres que ele seja, que é mesmo assim. quando nós temos a faca e o queijo na mão, não vamos delegar as tarefas de criar o 2023 à conta de ninguém. Assim, desejo maiores sucessos nas tuas concretizações e que daqui a uns tempos a gente volta aqui à rádio a falar de muito gosto. Ou mais do mesmo ou então novidades. Muito obrigada, Flávia. O desejo é recíproco. Muito obrigada. E agora que nós já estamos mesmo no final, eu quero desejar uma excelente quarta-feira. Já começou desta maneira maravilhosa. Desejo que ela continue assim com esta carga energética, positiva, motivacional e, por favor, não se esqueçam, façam alguma coisa por vós. Criem os vossos próprios rituais e, acima de tudo, criem a vossa felicidade. Uma boa quarta-feira para todos e até à próxima!